Olá, meus irmãos e minhas irmãs, estamos juntos para mais uma meditação da Palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida e a sua família rica e abundantemente. Vamos hoje meditar o Evangelho de São João, capítulo 20. João, capítulo 20, versículo de 2 a 8. Mas antes vamos pedir o Espírito Santo, que venha nos capacitar, nos conduzir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Hoje, meus irmãos, a igreja está celebrando o dia de São João Apóstolo, São João Evangelista. No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. Ele disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. O sudário, Santo sudário que a igreja guarda até hoje. Ali ficou as marcas de Jesus naquele pano, naquele sudário, as marcas da paixão de Jesus, todo o flagelo, tudo aquilo que Jesus ficou, as feridas, as machucaduras. Jesus foi totalmente dilacerado, A verdade é essa. Isaías fala que já não existia mais rosto humano. Enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo, e ele viu e acreditou. Ele viu e acreditou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ele viu e acreditou na ressurreição de Jesus. Ali, os apóstolos Pedro e João acreditaram, caiu a ficha deles na promessa de Cristo, que ele ia morrer, ele ia ser crucificado, ele ia sofrer nas mãos dos judeus, dos romanos, dos sumos sacerdotes, mas ao terceiro dia ele ia ressuscitar. E ele ressuscitou no domingo, no primeiro dia da semana. Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e outro discípulo, aquele que Jesus amava. E ele disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Veja, Maria Madalena pensava que roubaram o corpo de Jesus. Ela achava que pegaram o corpo de Jesus. Mas lá no finalzinho, São João entrou, viu e acreditou. Acreditou na promessa de Cristo, que ele ia ressuscitar no terceiro dia, que ele ia vencer a morte. A morte não o pôde segurar. Jesus está vivo e ressuscitado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Amém? Está vivo e ressuscitado, imolado de amor, com as marcas dos pregos, com as chagas, à direita de Deus Pai, mas ressuscitado, mas vivo. E nele um dia todos nós cristãos que cremos, que acreditamos, como São João viu e acreditou,
dia também nós, que acreditamos na ressurreição, que acreditamos em Cristo, se vivemos aqui nesta terra com Cristo, por Cristo e em Cristo, nós um dia também vamos ressuscitar e vamos encontrar com Ele face a face, junto com os anjos e santos, o adorar em espírito e em verdade. Maravilha, maravilhoso, maravilhoso. Essa é a nossa fé. Essa tem que ser a nossa fé, precisa ser a nossa fé. A fé que vem dos apóstolos, que eles aprenderam de Cristo, que foi ensinada para os bispos da igreja, que são sucessores dos apóstolos, que foi passada para Pedro, que foi o primeiro papa da igreja, e assim sucessivamente até chegar Francisco, o último papa da igreja. Essa é a nossa fé, essa é a nossa igreja, a igreja de Cristo. Amém, meus irmãos? Eu acho muito lindo porque São João, ele vem narrando, né? E ele não fala o seu nome em momento algum. Veja que humildade desse homem. Aqui fala, ó, Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. Interessante isso, né? Ele não coloca em momento algum aqui o seu nome. Aqui fala, né? Chegou também Simão Pedro e vinha correndo atrás e entrou no túmulo e viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Aí ele fala aqui, então entrou também o outro discípulo, que era ele. Em momento algum ele fala o seu nome, ele fala o outro discípulo. É de uma humildade. E veja que coisa mais linda, ele chegou primeiro que Pedro, porque ele era mais novo, provavelmente ele tinha ali entre 18 e 20 anos, Pedro já era um pouco mais velho, ele chegou primeiro. Mas veja que respeito ao mais velho, e veja que respeito ao príncipe dos apóstolos, que é Pedro, o primeiro papa. Ele deixou Pedro, ele esperou Pedro entrar. Depois que Pedro entrou, ele entrou. Que humildade, que respeito. Isso nos ensina muito, meus irmãos. Nos ensina que nós precisamos ser humildes, porque Pedro fala em suas cartas, 1 Pedro capítulo 5, versículo 5, que Deus resiste ao soberbo, ao orgulhoso, ao vaidoso, mas Ele dá a sua graça aos humildes. Precisamos ter essa humildade de São João e esse amor de São João por Cristo, né? Se a gente pegar lá no Evangelho de João, ele foi o único apóstolo que ficou com Cristo, que permaneceu com Cristo até a morte, e morte de cruz, que foi fiel, que foi obediente a Cristo. Os outros apóstolos, todos eles fugiram com medo, inclusive Pedro, mas São João, ele ficou ali firme junto com a Virgem Maria, porque ele amava Jesus, ele tinha um coração apaixonado por Jesus, que ele tinha intimidade com Jesus. Que nós também possamos, meus irmãos, assim como São João, assim como a Virgem Maria, permanecer firme aos pés da cruz de Jesus, ser fiel a Cristo, obedientes a Cristo, perseverar, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Deus abençoe seu dia. Estamos juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.